No estudo de hoje, vamos analisar o que o segundo e o terceiro selo representam e nós vamos entender qual é o impacto que o Evangelho pode exercer na vida daquele que o aceita. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Lembrando a você que a Escola Bíblica forma alunos através da Bíblia. Você deseja conhecer mais da Bíblia? Vem com a gente, vamos estudar juntos. Esse é um convite. Talvez você já tenha estudado, talvez você estude normalmente, ou talvez você nunca estudou. A gente estende a você esse convite. Estamos estudando aqui no programa Escola Bíblica, nessa temporada, o tema do Apocalipse, que é um livro profético do Novo Testamento. Já estudamos o livro de Daniel e agora estamos estudando o livro do Apocalipse. Então, eu convido você, abra seu coração e vamos juntos compreender qual é a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós através do livro do Apocalipse. Vamos orar a Deus suplicando iluminação ao abrirmos a sua palavra mais uma vez? Vamos orar? Pai do céu, estamos juntos para estudar a Bíblia, para compreender quais são os planos que o Senhor tem para a nossa vida, essa mensagem de esperança e a certeza de que um dia a dor e o sofrimento neste mundo vão acabar. Pai do céu, que o Senhor nos inspire agora. Abençoe cada um dos nossos telespectadores. Eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia no capítulo 6 do livro do Apocalipse. E a lição número 4, que é o tema dos 7 selos. Lembrando, se você está aparecendo aqui pela primeira vez, está estudando, sempre que a gente estuda um livro profético, nós temos linguagem simbólica. E quando nós temos uma linguagem simbólica, nós precisamos entender especificamente por que essa linguagem era usada. Então, nós temos um livro no capítulo 5. Esse livro não podia ser aberto. Ele tinha 7 selos que lacravam esse livro, que fechavam esse livro. Este livro mostra a história do grande conflito, o pecado, os efeitos do pecado, a história da humanidade desde da ascensão de Jesus ao céu até a segunda vinda. E agora Jesus Cristo, através da morte na cruz do Calvário, ele se torna digno para abrir este livro. E agora, no capítulo 6, cada selo é tirado para que esse livro seja aberto. E quando cada selo é tirado, algo acontece. Nós estudamos, são períodos de cada fase da história, a partir da ascensão de Jesus ao céu, ou melhor, da morte de Jesus, né? E logo no terceiro dia, depois ele fica 40 dias e ele sobe ao céu. E na abertura de cada selo, o que acontece com o mundo na época que agora recebe esta mensagem de salvação? Porque a morte de Jesus, do Cordeiro, é a mensagem de salvação, é a certeza de que um dia a dor e o sofrimento nesse mundo vão acabar. Então, os selos revelam a reação das pessoas em cada período da história a esta mensagem de salvação. Ontem nós estudamos o primeiro selo. Vamos lá, vamos para a tela aqui, que fica melhor para a gente compreender. Vamos recapitular o que nós estudamos no programa de ontem. Os acontecimentos da abertura dos 7 selos estão ligados, eu mencionei ontem, ao período das 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, que nós estudamos há 2 semanas aí com vocês. O contexto da abertura dos selos é a visão do capítulo 4 e do capítulo 5, quando Jesus Cristo é entronizado e digno de abrir o livro com os registros da história
e a descrição do grande conflito. O contexto é o pano de fundo. Então, o pano de fundo do capítulo 6 é o que acontece no capítulo 4 e no capítulo 5, quando Jesus Cristo é entronizado e digno para abrir. Por quê? Porque ele morreu na cruz, venceu o pecado e agora ele é digno para abrir o livro, acompanhar toda a história e apresentar a mensagem de salvação, porque ele definitivamente é a salvação. Isso aqui é importante a gente entender. O livro do Apocalipse é a mensagem de salvação de Jesus Cristo a todo o mundo. Alguns aceitam, outros não aceitam. No primeiro momento, você vê, ontem a gente viu no primeiro selo, que eles aceitaram o Evangelho. O mundo reagiu positivamente ao Evangelho. Houve perseguição, houve dificuldades, alguns rejeitaram, mas a pregação foi grande e muitas pessoas agora tiveram a oportunidade de viver uma nova vida em Jesus Cristo. E olhar para o Apocalipse como o Senhor que se apresenta para nos salvar é essencial, porque nós percebemos que temos momentos de dificuldade, momentos de luta ao longo da história, a gente vê isso no Apocalipse, e esses momentos de luta e dificuldade serão ainda maiores no futuro. Mas o Senhor está ali, desejando salvar, e essa mensagem está sendo levada a todos os lugares, neste momento, para alcançar todas as pessoas. Sequência, a abertura dos selos revela os eventos que ocorrem na terra entre a cruz e a segunda vinda de Cristo. A abertura do primeiro selo representa o período inicial da história do cristianismo em que o Evangelho cresce e atinge todos os lugares. Como eu mencionei, a reação aqui é uma reação positiva. O cavaleiro sentado no cavalo branco simboliza a propagação triunfante do Evangelho. Como a gente estudou na primeira parte do verso, na segunda parte do verso 2, vi um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo para vencer. A coroa como símbolo da vitória. O Senhor Jesus Cristo havia vencido. E a pregação, a propagação do Evangelho é a apresentação da vitória. Aparentemente, a morte poderia ser a derrota, uma aparente derrota. Mas aquela foi a vitória sobre o pecado. E a ressurreição, a confirmação desta vitória. Por isso, essa mensagem é levada. Ela é pregada em todos os lugares, apresentada em todos os lugares. Eu não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, se você acredita na Bíblia ou não. Eu não sei como você se sente quando eu falo a respeito da morte de Jesus Cristo. Mas eu queria dizer para você que Jesus Cristo e a sua morte marcam um novo momento para a história do mundo, porque é a confirmação daquilo que aconteceu lá no Éden, quando o Senhor prometeu após a queda, quando o Senhor prometeu que o Messias iria vir e a salvação chegaria definitivamente. A morte de Jesus é a certeza da transformação. Sua ressurreição é a certeza da eternidade. Porque ele morreu, ressuscitou e foi entronizado. E hoje, no santuário celestial, intercede por mim e por você. E ele vai voltar para buscar aquele que o deseja receber, aquele que quer receber. Mas o desejo de receber no futuro se dá no desejo de recebê-lo neste momento. Então, não é só uma aceitação como uma experiência, assim, experiência no sentido algo só
do sentimento, não, é aceitação na vida. Porque quando Jesus está na vida, a vida é transformada. Então, aceitar o Evangelho é ter a certeza da vida transformada. Então, nós analisamos o primeiro selo, que está ligado ao primeiro período da história cristã, que é o cavalo branco, a igreja de Éfeso, a partir do ano 31. Vamos na sequência, capítulo 6 e verso 4, agora vamos analisar o segundo selo. E saiu outro cavalo, vermelho, vermelho fogo, sangue, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Percebam que a gente tem aqui, mais uma vez, uma linguagem que para eles é familiar, um cavalo vermelho. O vermelho tem o significado de sangue, a gente tem isso ao longo do texto bíblico. Foi-lhe dado autoridade para tirar a paz. Lembra que o primeiro período, a mensagem de salvação é apresentada, o evangelho é apresentado, e isso é um símbolo de vitória. Agora aqui, a aceitação do evangelho, ela não acontece como acontece no primeiro período. Agora há uma rejeição da mensagem do evangelho. A gente não pode esquecer que a abertura do selo é uma reação, é um acontecimento que agora se torna real. Como nós tivemos no primeiro cavalo uma reação positiva ao evangelho, ou seja, o cavalo branco simbolizou a forma como o evangelho era apresentado, o evangelho da vitória, nesse segundo momento, a abertura do selo representa uma outra reação ao evangelho. O sangue, lembrando que as linguagens usadas são linguagens familiares. O sangue representa a morte. Essa era uma linguagem apresentada durante várias vezes a gente tem no texto bíblico. E esse cavalo vermelho representa um período de morte, uma reação negativa ao evangelho. Essa reação negativa ao evangelho traz consequências. Os homens se matam uns aos outros e também foi dado uma grande espada e eles perderam a paz. Quando nós aceitamos o evangelho, quando a nossa reação à mensagem de salvação é positiva, nós encontramos verdadeiramente a paz. Por quê? Porque o evangelho é a revelação de Jesus Cristo. E onde Jesus Cristo está, existe a paz. Como agora a gente tem um período de rejeição do evangelho genuíno da palavra, aquilo que os discípulos apresentavam, a mensagem dos apóstolos, a gente tem agora um ambiente de adversidade, ódio, morte. Vamos aplicar, vamos pensar na casa da gente, na família da gente. Se o evangelho é a revelação de Jesus Cristo, é a mensagem de salvação através de Jesus Cristo, e São João 10:10 diz que o Senhor veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Se nós o aceitamos, nós teremos vida, nós teremos paz. E se nós o rejeitamos, a morte e o sofrimento virá. O Senhor está condicionando, não é uma condição. Se a gente estudar as bênçãos do Antigo Testamento, não é condicional, é porque não existe outro caminho, não existe ter verdadeira paz se não houver a presença de Jesus Cristo dentro de casa. Eu queria te convidar nesse momento. Você deseja conhecer do amor de Jesus? Você deseja conhecer dessa mensagem de paz e salvação? Receba o Senhor Jesus. Conheça o Evangelho. Conheça os propósitos que Ele tem. Esse segundo período da história é um período de dor e tristeza. A resistência à mensagem do Evangelho resulta na perda de paz. Talvez eu estou falando para você nesse momento que tem ouvido, que tem lido, que tem buscado
mas tenha rejeitado, não está aceitando. E como eu mencionei ontem, a gente vive numa época que, infelizmente, comunidades e igrejas criaram ou criam obstáculos e apresentam um evangelho, sabe, desvirtualizado. Não é a verdadeira mensagem. Às vezes, com objetivos secundários de exploração, sabe, de engano. Infelizmente, a gente ouve tantas coisas adversas a próprios líderes. E isso faz com que muros sejam criados e não haja uma disposição para conhecer. Vamos ultrapassar isso, vamos passar, sabe, deixar isso para trás e conhecer o que o Senhor tem para dizer. Conhecer a mensagem. Não rejeite, aceite. Neste período da história, houve uma rejeição à mensagem de salvação. O cavaleiro no segundo cavalo simboliza as consequências de se rejeitar o Evangelho. Onde o Evangelho for pregado e aceito, haverá perseguição. A perseguição virá. É óbvio. Agora, mesmo que venha perseguição, a paz chegará no coração daquele que foi fiel. A mensagem, a segunda igreja é: ser fiel até a morte e eu dar-te-ei a coroa da vida. Foi um período de intensa perseguição. Foi um período de intensa opressão. Lembra? A igreja era perseguida, o sangue era derramado. Agora, esse efeito de perseguição não impediu dos fiéis, dos mártires, em serem fiéis à palavra. Agora, essa rejeição ao Evangelho tirou a paz do mundo habitado. Você vai ser fiel, haverá perseguição. Mas lá no íntimo você estará em paz, porque você estará fazendo a vontade de Deus. Sabe por que nós vivemos momentos de tanta incerteza, dor e sofrimento neste mundo? Porque nós rejeitamos a mensagem de salvação. O amor de quase todos esfriaria, diz o texto, o Evangelho de Mateus, o capítulo 24. O amor de quase todos esfriaria. Quando eu me afasto do Senhor, do Evangelho, eu sou indiferente e eu agora não tenho mais sensibilidade com aquilo que as pessoas estão passando. Talvez estou falando para você que tem isso, percebe isso de forma muito clara, né? Às vezes a gente lê notícias que são aterrorizantes, sabe? De ações de pessoas em relação a outras, friamente calculadas às vezes. Eu quero te convidar, a gente faz aqui os nossos guias para proporcionar, para ajudar nesse processo de compreensão. A gente gostaria que você conhecesse mais da palavra, sabe? Como a gente procura conhecer, como a gente quer aqui, como a gente compartilha. Cada vez que eu vou preparar, estudar, isso toca ainda mais o meu coração. Não esqueça, peça seu guia de estudos, pode ser o PDF, pode ser o físico, está aí o nosso WhatsApp, é o 12982 44 44 49, é gratuito. Peça o seu, pode ser PDF, tá? Pode baixar aí, mas não esqueça de pedir, tá? Manda uma mensagem agora para a gente, 12982 44 44 49. Vamos conhecer, vamos aceitar esta mensagem para que haja paz. A paz que excede a todo o entendimento, que Paulo vai dizer, é aquela paz que não significa ausência de conflitos e de perseguição, mas é aquela paz que está no íntimo. Esse foi um período de perseguição para a igreja cristã, mas foi um período de paz interior para aquele que aceitou o Evangelho.
Então, nós temos aqui o segundo período, representa a igreja de Esmirna, que é o cavalo vermelho, período de extrema perseguição à igreja cristã. Vamos para o próximo terceiro selo. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vou ler o verso seguinte, e aí eu volto aqui. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Como estamos falando de períodos em que a pregação do Evangelho acontece e há uma reação, o que acontece nesse período? Assim como o cavalo branco representa um período de total crescimento, que o Evangelho foi levado, esse período foi um período de escuridão, de oposição, um período contrário ao primeiro selo. Lá nós temos fartura na pregação, e esse terceiro selo é aberto, e neste período é um período de fome. Nós temos oposição ao Evangelho. Em nós temos o Evangelho sendo apresentado e alcançando a todos os lugares. E nesse período, nessa abertura, agora não há mensagem de salvação. As pessoas não querem, as pessoas têm fome, elas rejeitam a palavra de Deus. Este foi um período de rejeição, por isso no verso seguinte, no verso 6, deixa eu só voltar aqui, que a expressão, a balança na mão, indica algo que precisa ser medido. Indica, no caso aqui, a falta de alimento. A gente vai ver na sequência. Talvez essa linguagem não seja muito familiar para você. Mas para outros, sim. Hoje a gente compra as coisas lá no mercado, né? Às vezes a gente vai até a balança. Em alguns supermercados você tem a balança ali das frutas que você comprou. Outros você passa no caixa e aí o caixa já faz ali junto o peso daquilo que você comprou. Normalmente verduras e frutas. Mas talvez estou falando para você que já comprou outros alimentos por quilo. E às vezes ainda tem outros que precisam ser pesados. E você faz o cálculo da medida que você quer. Ele pergunta, quer um pouquinho mais? Um pouquinho mais? Tira um pouquinho? Quer um pouco? A balança aqui indica algo que precisa ser pesado. E neste caso, falta o alimento no verso 6. Porque ele vai dizer, uma medida de trigo por 1 denário. Ou seja, uma porção diária de trigo, que é aqui o principal alimento. Estamos falando de uma região, de uma época em que os cereais eram extremamente importantes, assim como o azeite para o pão e assim como o vinho. Estamos falando de alimentos essenciais para a subsistência. Só que uma medida, uma porção de trigo, uma porção diária, representava o salário de 1 dia de trabalho, que é o valor de 1 denário. Então ele trabalhava 1 dia para conseguir uma porção diária. Ele está indicando que falta alimento. Lembra? A palavra na Bíblia é o alimento, aquele que sacia. O Senhor se apresenta como o pão, aquele que sacia a nossa fome existencial. Só que ele está sendo rejeitado. A mensagem do Evangelho foi rejeitada neste período. Não há mensagem do Evangelho. Rejeitada no período anterior e agora não há. Porque a palavra de Deus original, a mensagem original, a mensagem dos apóstolos, foi desvirtuada, esquecida e abandonada. A sequência diz 3 medidas de cevada,
o mais barato. A cevada ainda mais barato, 3 medidas por 1 denário, por um dia do trabalho. Não danifiques o azeite e o vinho. Representam o luxo, aquilo que poucos poderiam ter. E representa o azeite, a ação do Espírito Santo, porque essa é a linguagem bíblica para azeite, e o vinho, a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Quando a gente entende o rito da Santa Ceia, o sangue de Jesus Cristo é representado pelo vinho, pelo puro suco da uva. E o que eles fazem com essa mensagem? Não existe essa mensagem. E as pessoas têm fome da palavra. Eu quero seguir. Amós capítulo 8, verso 11, mais uma vez nós vamos ao Antigo Testamento. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Haverá um momento que o Senhor dirá, basta. Andarão de mar a mar, de norte a norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Embora haja carência da palavra de Deus no mundo e a mensagem do Evangelho seja escondida das pessoas, hoje o Espírito Santo continua atuando e a salvação está disponível para mim e para você. O Senhor continua trabalhando para a salvação de todas as pessoas. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Naquele período da história, houve escassez da palavra, porque as pessoas rejeitaram e agora a destruíram. Mas o Senhor continuou trabalhando. O Senhor continuou agindo através do Espírito Santo no coração das pessoas, assim como Ele está fazendo hoje no meu e no seu coração. Você deseja receber a mensagem da palavra? Ainda há oportunidade, mas chegará um momento que a oportunidade vai acabar. Pai, obrigado porque nós ainda temos a palavra. Obrigado porque o Espírito ainda trabalha. Por isso, ajude-nos a nos alimentarmos da Tua palavra. Recebemos a Tua mensagem, Teu Evangelho. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia. A gente se encontra amanhã, onde a gente vai estudar o 4º e o 5º selo e o que eles representam. Um abraço e até amanhã.